Olá, moçada. Vamos dar andamento aí na nossa disciplina, né? Hoje nós vamos discutir aqui um pouquinho, fazer uma breve revisão aqui dos alimentos concentrados proteicos. A gente já viu a gente teve, né, na outra aula uma revisão dos concentrados energéticos e agora a gente vai entrar aqui na composição, discutir algumas coisas importantes aqui em relação aos proteicos. Bom, só para a gente relembrar então, os concentrados, né? Eles são aqueles alimentos com menos de 18% de fibra bruta ou menos de 35% de FDM, tá? E aí, se a gente pega os concentrados proteicos, eles são os que possuem mais de 20% de proteína bruta na composição. Então, é desses carinhos aqui que a gente vai falar agora, tá? Bom, para começar, quais são eles, né? Quais são os mais comuns? Se a gente pegar aqui o grande, o mais utilizado, a base proteica, né? De quase todas as dietas aí de animais, a gente está falando do farelo de soja. Outro muito comum, farelo de algodão. E aí, moçada, vocês vão percebendo que a gente vai começar a falar muito de farelos, né? Farelo de glúten de milho. A gente começou a falar um pouquinho na aula de concentrados energéticos, né? Mas vamos entrar em mais detalhes aqui agora. A ureia entra como um concentrado proteico. Aí vem outros farelos de girassol, por exemplo. Farelo de amendoim, também muito utilizado aí em dietas, né? Confinamentos. Onde tem disponibilidade desses alimentos, eles são muito utilizados, né? Resíduos úmidos ou secos de cervejaria, também muito comum utilização, principalmente em dietas de vacas leiteiras, tá? Farelo de mamona, farelo de parte aérea de mandioca. Aqui, ó, uma coisa em comum, né? A gente começa quase sempre esses alimentos concentrados aí, proteicos, a gente vai falar quase sempre de farelo, tá? O que seria essa característica aí do farelo? Primeiro que quase todos esses alimentos aqui, eles são produtos derivados da produção de outros alimentos, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Primeira coisa, primeiro ponto em comum da maioria deles, obviamente que não são todos, mas a grande maioria. Eles são produtos derivados do processo produtivo de outros alimentos. Então, exemplo, o farelo de soja, tá? Vou pegar ele como exemplo, que é o mais comum, mas os outros seguem o mesmo raciocínio. Então, o farelo de soja, ele é um produto derivado de quê? Basicamente da produção, então ele é derivado da produção do óleo de soja. E assim a gente tem para o farelo de algodão, é um produto derivado da produção do óleo de algodão, né? O algodão é uma oleaginosa. Além do linter, né, que vai dar origem a tecido e etc., tem a parte de extrato etéreo de óleo que vai ser retirado do grão. E o restante desse material a gente vai ver aí que tem até outras formas, né, de apresentação desse produto, como por exemplo a torta de algodão, né? E aí isso vai depender de quê? Da intensidade ou da eficiência desse processo de retirada do óleo, tá? O farelo de glúten de milho, retirada daquele endosperma, aquela parte que tem amido que a gente viu lá no grão. Então o que vai sobrar é um alimento que tem o teor de proteína um pouco mais alto. Lembra que a gente tirou grande parte do que a gente tinha do alimento, o que sobra, né, relativamente, fica com uma quantidade maior ali em relação à matéria seca. Farelo de girassol, a mesma coisa. Então, o girassol também é uma oleaginosa, né? A gente vai tirar o óleo da semente e vai sobrar um produto que é o farelo de girassol. Amendoim também é a mesma coisa. E aí a gente vai começar a ver, moçada, que a composição química desses alimentos ela é muito variável, tá? Em função principalmente de quê? Da eficiência aí de retirada desses produtos principais, beleza? Se a gente for pensar, né, o que a gente tem, vamos pegar aqui principalmente farelo de soja. Primeira coisa, base proteica. Então, de quase todas as dietas e quase todas as espécies, né, a gente não tem muita limitação para a utilização do farelo de soja, tá? É uma boa fonte de proteína, lisina,
e eventualmente aqui de energia, tá? É um alimento que a gente fala que tem um NDT alto, então ele é muito digestivo, tem muito nutriente. O que, via de regra, sobra às vezes de proteína vai entrar, né, num ciclo de produção de energia via esse excesso de aminoácidos, né, aqueles aminoácidos neoglicogênicos, eles vão entrar na bioquímica dentro do metabolismo energético, né, dos animais. Basicamente, a gente não tem limitações de uso, tá? É de ótima palatabilidade e aí aqui a gente vê, ó, é um subproduto, né? Hoje a gente não usa mais tanto essa palavra subproduto, a gente fala mais que é um coproduto, tá? Porque é um produto tão importante, tão nobre, né, que não tem essa conotação de ser subproduto, ele é um coproduto, ele é produzido em grande quantidade, então ele tem grande importância na indústria da alimentação animal aí. E aí ele é um coproduto, né, em função dessa extração do óleo, tá? Se a gente ver aqui, ó, composição em função do processamento. Então a gente tem o grão, né, que teve o seu óleo ali retirado por solvente ou por expeller. São dois tipos, duas formas, né, de extrair o óleo do grão. E aí a gente vê que eles têm aproximadamente matéria orgânica igual, semelhante, né? Matéria mineral, a parte de cinzas aí também semelhante. Aqui começa a variar um pouco a proteína, né? Por quê? Porque isso vai variar em função da quantidade de fibra, da quantidade de casca, às vezes, que ficou no grão, e também da quantidade de óleo que ficou no grão. Se a gente vê aqui, ó, o que a gente tem? Um com 0,9 de extrato etéreo, tá? E o outro com 4,2. Então, esses expellers, às vezes as prensas, né, que o pessoal usa para poder tirar esse óleo, via de regra, eles são menos eficientes do que as extrações por solvente, tá? E aí aqui, ó, a gente começa a ver que esses expellers, essas prensas, esses processamentos que levam, né, algum tipo de aumento de temperatura, eles tornam, muitas vezes, parte da proteína do alimento indisponível. A própria prensa, a própria ação física da prensa faz elevar muito a temperatura durante essa extração do óleo. Tá? Toda vez que a gente tem aumento de temperatura, a gente vai comentar muito isso aqui, tanto no farelo de soja quanto em outros alimentos, principalmente em função de processamento mesmo. Toda vez que a gente tem aumento de temperatura, a gente tem uma reação, né? Vocês vão lembrar, a gente já comentou dela, a gente chama reação de Maillard. Então, a gente tem lá açúcares redutores, né? A parte dos carboidratos, dos açúcares, se ligando, né, aos grupamentos amina e dos aminoácidos, principalmente da lisina, né, que é um aminoácido que tem 2 grupamentos amina, então ela está mais predisposta à reação de Maillard. Quando a gente tem aumento de temperatura, a gente vai ter essa reação de Maillard acontecendo, né? Então a gente indisponibiliza a proteína. Isso pode ser um processo reversível até certo ponto, né? E quando a gente fala, né, que a gente chegou na base de Schiff, depois eu vou deixar um material para vocês lerem, uma leitura complementar sobre isso. Essa ligação dos açúcares com os aminoácidos, com a proteína, ela pode ser desfeita, ela é reversível em pH baixo, em pH ácido, né? Que é o que acontece, por exemplo, no caso dos ruminantes, quando esse complexo ele chega no abomaso, por exemplo, o pH está baixo, e aí essa ligação é desfeita. Então, essa proteína que escapou da digestão ruminal, quando chega no abomaso, essa ligação é desfeita e aí esse aminoácido está disponível para ser digerido lá no intestino. Então, nesses casos, quando isso acontece, a gente fala, né, que a gente proporciona ali um aumento da proteína não degradável do rumen, né, esse aumento de PNDR aqui. E, basicamente, isso vai acontecer, né, em alguns casos de forma proposital, vamos dizer assim, em alguns casos isso de forma mais descontrolada, né? A gente não tem, quando o processamento às vezes ele não acontece da melhor forma ou da maneira correta, isso vai acontecer sem um critério. E aí, qual que é o prejuízo disso? Né? Quando a gente tem um aumento aqui do que a gente chama de NIDA, né? Lembra que esse NIDA é o nitrogênio insolúvel em detergente ácido, então é aquela parte da proteína que vai se tornar indigestível, ela vai ser complexada a FDA, né, a parte de nitrogênio que está complexada a fibra insolúvel em detergente ácido. Quando a gente aumenta muito esse NIDA do alimento, a gente começa a ter uma porção, né, dessa proteína que, além dela escapar da digestão ruminal, ela também escapa da digestão intestinal. Então, é uma parte da proteína que vai ser perdida nas fezes, tá? Isso acontece em função desse processamento, às vezes, de aumento de temperatura
muito intenso, né? E às vezes sem um controle, quando a gente não tem o controle da temperatura. Muitas vezes isso acontece nesses processos que ou tem a prensa ou tem algum tipo de aumento de temperatura sem controle. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Bom, isso aqui, moçada, uma coisa importante a gente chamar a atenção. A gente já está falando do farelo de soja aqui. Deixa eu só fazer um negócio para a gente organizar a ideia aqui. Então, a gente tem aqui diferentes formas de extração do óleo de soja. Consequentemente, eu tenho variação na composição química. E aí, uma coisa importante aqui é que a gente tem testes, né, que a gente pode fazer, testes para medir se esse processamento térmico ou se, eventualmente, né, essa soja passou por algum tipo de processamento, algum tipo de aquecimento, a gente tem como medir, né, se esse processamento gerou alguma perda significativa ou algum dano, ou se ele foi na medida ideal que a gente gostaria. Primeiro, por que aqui nós estamos falando de duas coisas, tá? Vamos só simplificar isso aqui, só para a gente entender. Primeiro, nós estamos falando de extração de óleo que passa por aumento de temperatura. Isso aqui pode ou não ser controlado, tá? Na maioria das vezes não é temperatura. Na maioria das vezes não é, tá? Controlado. Em função do que? Aumento de temperatura por conta da prensa, tá? Então vamos botar aqui prensa não controlado. Quando isso acontece, né, a gente vai ter reação de Maillard. Podemos ter, e na maioria das vezes a gente vai ter, tá? Redução na digestibilidade da proteína. Lembra que a gente vai ter aumento do NIDA. Toda vez que eu tenho aumento do nitrogênio complexado da FDA, nitrogênio insolúvel em detergente ácido, eu vou reduzir, então, a chance dessa proteína ser digerida tanto no rumen quanto no intestino. Bom, beleza. Para eu saber se isso foi bom ou não, né, se isso aconteceu ou não, primeiro, é fundamental que a gente tenha análise, né, de composição do alimento. Essa análise de NIDA vai falar muita coisa para a gente, tá? Mas a gente tem testes para medir esse processamento térmico. Então, a gente tem um teste comum, né, que a gente chama de teste de urease. E a gente tem o teste de solubilidade em hidróxido de potássio, 0,2%. Bom, como eu disse, depois eu vou deixar um material complementar sobre isso aqui para vocês, mas só uma visão geral disso aqui é o seguinte. Por que é importante eu medir isso? Porque se eu tenho um processamento, né, principalmente por questões de temperatura, onde eu estou perdendo digestibilidade da proteína, a gente precisa ficar muito atento, porque já que é um alimento proteico e a grande vantagem dele é a quantidade de proteína, né, é o que ele tem de aminoácido, se essa proteína não está sendo digestível, às vezes a gente está achando, está imaginando que a gente está colocando uma quantidade de proteína na dieta, que na verdade, se a gente for pegar na composição, possa até estar, mas essa proteína não está livre ali ou não está com potencial de digestibilidade. Tá? Então, às vezes, vai faltar nutriente, né, para os nossos animais. Aí, se a gente está falando de vacas, por exemplo, em lactação, equinos de alto desempenho, marrãs, aves, isso tudo vai influenciar, embora nessas espécies, né, de monogástrico, principalmente ave e suíno, já se trabalha muito mais com
proteína ideal, com balanceamento de aminoácidos, já tem um refinamento muito maior em relação aos equinos e aos bovinos, por exemplo. Tá? Mas, via de regra, a gente precisa saber a qualidade dessa proteína para eu não achar que a gente não achar que está colocando, né, uma quantidade X ali de aminoácido, quando na verdade a gente não está fornecendo esse aminoácido com potencial de digestibilidade. Então isso aqui é muito importante. Para que mais que a gente pode usar esses testes, pessoal? É o seguinte, a soja, principalmente a soja grão, ela tem alguns fatores antinutricionais, tá? Que são mais importantes para monogástricos. Então, toda vez que a soja é utilizada em dietas, né, de monogástricos, a gente acaba precisando fazer o processamento térmico dela, tá? Esses fatores antinutricionais, antes da gente entrar nessa parte aqui do processamento térmico, a gente tem duas categorias importantes, que são os termoláveis e os termoestáveis. Por que isso é importante a gente lembrar? Primeiro, porque quando a gente está falando de fator antinutricional termolábil, né, a gente tem esses fatores com possibilidade de inativação, tá, em função da temperatura. Então, se ele é termolábil, significa que ele se perde, né, ou ele perde a função, perde a ação antinutricional quando a gente submete esse alimento a alta temperatura. Tá? Então, basicamente, quando a gente está trabalhando, né, com o farelo de soja ou com algum coproduto da soja, a gente precisa submeter esse alimento a processamentos justamente para reduzir as chances, né, reduzir a ação desses fatores antinutricionais. E um dos marcadores que a gente tem é uma enzima que se chama urease. Por isso que esse teste aqui chama teste da urease. Por que isso aqui é importante a gente lembrar? Quando a gente tem a atividade ureática ou essa enzima com menor atividade, significa que parte dela, ou praticamente a maior parte dela, foi quase que desnaturada ou inativada. Tá? Então, quando a gente tem a urease inativada, significa que esse alimento ele passou por uma temperatura suficientemente alta, né, um processamento térmico suficientemente alto para poder inativar a urease, tá? E essa urease ela é inativada a temperaturas muito semelhantes àquelas que inativam esses fatores antinutricionais. Então percebam bem que ela é apenas um marcador, tá? Uma vez que essa urease está sendo inativada, ou grande parte dela está sendo inativada, significa dizer que esse alimento atingiu temperaturas suficientemente intensas e altas para poder também inativar esses fatores termoláveis. Tá? Então, só para a gente relembrar isso aqui. De novo, vou colocar material lá para vocês poderem ter uma leitura complementar desses testes. Tá? Isso aqui é muito importante a gente saber, moçada. No fundamento, na base da coisa, o que a gente está falando? Nesses dois testes aqui, que tanto para o processamento não controlado quanto para o processamento controlado, é importante a gente monitorar a intensidade desses processamentos, tá? Para a gente não achar intensidade do processamento. Para a gente não, às vezes, ficar perdido, né? Ficar vendido ali, no sentido de estou utilizando um alimento, um veículo de nutriente, de aminoácido, né? Colocando aquilo ali na dieta, só que na prática, na verdade, às vezes esse aminoácido que está ali não está disponível. Tá? Ele está complexado de tal maneira que ele não tem potencial de digestibilidade. Isso aqui é fundamental para fábricas, né, fazendas que recebem matéria-prima. São testes relativamente fáceis de serem feitos e isso ajuda muito. Né? A tomada de decisão ela precisa de ser muito rápida aqui. Então, esses testes são fáceis de serem feitos na prática. Bom, vamos caminhando aqui para frente. Ó. Se a gente pegar a composição do farelo de soja, várias fontes aqui, né? Vários trabalhos e fontes, tabelas de dados. Se a gente pegar aqui matéria seca, varia muito pouco, tá? Próximo aí sempre dos 88%, 89%. Os teores de proteína tem alguma variação. E aí aqui a gente teria, teoricamente, que ter um padrão, né, de quantidade de proteína bruta, de concentração na composição,
tá? Nem sempre isso acontece, mas via de regra a gente vai variar entre os 45% e 50%, tá? E aí normalmente isso vem, né, no fabricante, é um farelo de soja 40%, é um farelo de soja 45%. Normalmente o próprio fabricante ou o vendedor, né, quem comercializa o produto já passa a informação correta, o que não impede, né, de tempos em tempos aí, principalmente se for em volumes maiores, a gente fazer a análise disso no laboratório, tá? Quantidade de FDN vai variar em função da quantidade de casca, principalmente, que tem, né? Depois a gente vai ver aí, na verdade a gente já comentou bem rapidamente, mas a gente tem um outro coproduto ainda, que é a casquinha de soja, né? Então, em função da quantidade de casquinha que fica no grão, que fica no farelo, a gente vai ter uma variação aí, principalmente de FDN, tá? O FDA a mesma coisa, né? Vai acompanhar aí esse aumento ou a diminuição do FDN. O extratetéreo vai variar um pouco, principalmente em função do processamento, né? Da forma que foi retirado o óleo, tá? Mas via de regra tem um padrão. Lembra que assim, o produto principal é o óleo. Então o que a indústria quer? Quanto mais retirar o óleo, melhor. Quanto mais conseguir retirar o óleo, melhor, tá? A matéria mineral também vai variar, muito pouco, via de regra, tá? Mas vai variar em função de casca, em função dos outros componentes, principalmente. Tá? A digestibilidade, via de regra, é alta, então, exceto se a gente tiver aí algum problema, né, em processamento e tudo mais, a digestibilidade da matéria orgânica desse alimento, via de regra, é alta. Tá? Quantidades de carboidrato, normalmente não são muito altas, né? O grande potencial aqui, se a gente estiver falando aí de grandezas, né, de composição, vai ser a proteína mesmo, tá? E aí aqui nós estamos falando do farelo, né? Lembra que a gente já tirou o óleo lá para trás. As quantidades de amido tendem a ser baixas, tá? A gente nem considera tanto o amido do farelo de soja, né? Embora em alguns casos aí, dependendo da quantidade que esses animais estão comendo, pode exercer alguma influência na dieta, né? Nos limites de amido, mas é sempre importante, se a gente quiser ter essa informação que mais precisa, a gente manda analisar aí o alimento que a gente está recebendo, beleza? Bom, se a gente pegar aqui, é importante demais a gente ter essa leitura aqui, né, principalmente nesses alimentos que a gente está falando aí, nesses alimentos concentrados, proteicos, são as relações de aminoácidos. Lembra o seguinte, que se nós estamos falando de alimento concentrado proteico, toda vez que eu coloco, que eu incluo, né, uma quantidade de concentrado proteico na dieta, eu estou, obviamente, visando melhorar ou tornar mais precisa o fechamento ali das exigências de proteína, né? Embora esses alimentos vão carregar com eles aí um pouco de energia, um pouco de outros nutrientes, né? Mas o que a gente está realmente preocupado aqui é a proteína. E toda vez que a gente fala de qualidade de proteína, gente, o que nós estamos falando? O que muda basicamente uma proteína para outra? O que dá a forma, o que dá a função da proteína? É a sequência de aminoácidos. Então, sempre que a gente estiver analisando um concentrado proteico e estiver comparando que um é melhor, que o outro é melhor, a gente está falando necessariamente da quantidade de proteína que tem no alimento, né, e da sequência de aminoácidos que forma aquela proteína. Então, do valor biológico daquela proteína, beleza? Então, se a gente comparar aqui, ó, por exemplo, os teores de proteína, em função, né, dos teores de proteína bruta, aqui tem caseína, né, que seria a proteína do leite, aí para a gente ter um comparativo, a proteína do milho e diversas fontes aqui de proteína de farelo de soja, tá? Então, se a gente vê aqui para os aminoácidos essenciais, os aminoácidos principais, vamos pegar aqui a lisina, por exemplo. Na caseína, a gente tem 8,2% da matéria seca, né? Se a gente pegar aqui um farelo de soja, né, 45%, 46%, que é o mais comum que a gente vai ter aí, ó, a gente tem 6,1% de lisina. Então, aproximando muito mais, né, a gente vê o milho aqui, ó, com 2,9%. Tá? Por que isso acontece? Por que a gente vê, né, na prática, no campo, muita gente fala assim, o milho com farelo de soja é o casamento perfeito. Por quê? Porque o milho tem baixa lisina e uma quantidade maior de metionina, e o farelo de soja, ao contrário, ó, ele tem altos teores de lisina e, via de regra, baixos teores de metionina. Então, quando a gente junta esses dois alimentos, né, a gente vai ter relações aí um pouco melhores se a gente pensar na dieta total, tá? Mas aqui para a gente comparar essa proteína, né, o que a gente precisaria
em termos de aminoácido, para poder suprir essas quantidades aí de aminoácido. E a gente vê que o farelo de soja, ele aproxima muito, ele é muito bom, né, nos teores de lisina, de triptofano, de treonina, né, se a gente pensar aí nos equinos, é o segundo aminoácido limitante depois da lisina. Então, é um aminoácido bem importante. Vacas também, ele vai ter uma importância grande. Então, a gente vê aí que tem quantidades boas, né, de treonina, assim como de lisina. Tá? E quando a gente precisa, né, de um aporte um pouco maior de metionina, se a gente acrescenta aí o milho na dieta, a gente acaba conseguindo melhorar um pouco essas relações, tá? Principalmente de lisina e metionina. Se a gente pegar aí as recomendações do NRC 2001, né, de gado de leite, em média, né, o que o NRC preconiza uma relação de lisina e metionina de 3:1, né, 2,9, 2,97, 3:1 na proteína metabolizada. Então, na dieta fechada, na dieta total, o que a gente gostaria é de uma relação aí de lisina e metionina de 3:1. Tá? Assim como a gente vai ter algumas relações importantes nas dietas de equino, tá? Principalmente em relação a lisina e treonina. Não vamos entrar nesse detalhe, não, nós vamos ter uma oportunidade para discutir só isso. Então, vamos voltar aqui para a nossa anotação. Né? O que a gente pegou aqui? Composição do farelo de soja. Composição da proteína. Reparem, né, que nós estamos falando de duas coisas diferentes aqui. Então, aqui nós estamos falando de sequência e teores de aminoácidos na proteína. Nós estamos falando da qualidade dessa proteína, tá? E via de regra, aqui para a gente comentar um pouquinho, que eu não estava lá atrás, a utilização, né? Como a gente falou lá no início, basicamente ela vai ser toda a base proteica, né, das dietas de concentrado proteico vai ser farelo de soja. Sempre que a gente pensar em um alimento mais nobre, né, um alimento com relações de aminoácido, com sequência de aminoácido mais interessante, a gente vai pensar no farelo de soja. Tá? Não é à toa que é talvez um dos concentrados aí mais caros, né, do mercado, não só por conta do mercado da soja em si, mas também por conta dessa competição. Ela é utilizada em praticamente todas as espécies, né? Cada vez mais, inclusive, sendo utilizada na alimentação humana. Então, há todos esses fatores aí envolvidos, né, para compor principalmente o preço do farelo e da soja no mercado. Bom, vamos avançando aqui, a gente já viu ali, para o farelo de algodão. Nosso próximo alimento. Bom, o farelo de algodão, moçada, como a gente comentou, né? O farelo em si ele vai ser um produto, né? Um coproduto da indústria aí do algodão como um todo. Então, o que a gente tem? Primeiro, né? Da semente de oleaginosa. A gente vai ter o linter, que é esse algodãozinho aí de fora mesmo da semente, né? Que vai dar origem a tecidos. Vai ser o algodão que a gente conhece mesmo na indústria de tecido, indústria têxtil, tá? Depois vai ficar a casca e a amêndoa, né? Essas são submetidas a um processo de quebra mesmo, tá? Vai abrir essa amêndoa, vai ser feita a extração do óleo, e aí também a gente tem formatos diferentes, né? Tanto mecânica quanto por solvente, né? Lembra que a variação da composição do alimento vai ser muito dependente de qual processo vai ser usado para a retirada do óleo, tá? Aqui a gente vai ter o óleo bruto, depois ele vai ser trabalhado, né, na indústria do óleo para virar o óleo de algodão purificado, vamos dizer assim, né? E por outro lado a gente vai ter a torta, né? O que é essa torta? É um produto, né, dessa etapa aqui do processo, tá? E aí a gente pode ter o que a gente chama de torta gorda, que ela tem aí em torno de 5% de extrato etéreo na composição, e a gente pode ter a torta magra, com 2% de extrato etéreo na composição. Vejam que aqui, ó, essa variação na composição já é em função de quê? De qual processamento que foi utilizado para extração do óleo, tá? Depois, na torta, a gente tem remoção desse solvente, né? Quando a extração é por solvente, obviamente. Esse material é moído, tostado, né? E aí dá origem a esse produto que é o farelo.
Se a gente pegar aí o que a gente tem na indústria brasileira, principalmente, né? O farelo de algodão é o segundo principal substituto do farelo de soja. Tá? A gente vai ver aí outras possibilidades, mas ele é muito utilizado. Tá? É palatável para a maioria das espécies, só que a qualidade dele é muito variável, principalmente em função da inclusão de casca. Tá? Lembra que aquela amêndoa lá, ela passa por um processamento, né? E aí tem processamentos que são mais ou menos eficientes em deixar aquele produto, deixar a parte mais interna ali mais puro, tá? Então, tem uma variação grande para a gente no mercado aí, entre 28% e 38% de proteína bruta, dependendo também, né, do tipo de processamento. E aí, quando a gente pega a parte, a dinâmica, vamos dizer assim, de fermentação, né, a dinâmica de digestão, principalmente para os ruminantes, a gente vai ver que o farelo de algodão, ele é uma ótima fonte de proteína não degradável no rumen, tá? Vocês não viram isso ainda, a gente vai ver isso com detalhes na disciplina de nutrição de ruminantes, mas quando a gente avalia, né, quando a gente faz as frações, quando a gente separa as frações da proteína de um alimento, tem vários sistemas para a gente fazer isso. Aqui tem um exemplo do sistema de Cornell, um sistema americano, que separa a fração A em fração rapidamente degradada no rumen, em fração B ainda é de degradação rápida, mas um pouco mais lenta, né, do que a fração A, é B1. A fração B2 seria de degradação um pouco mais lenta no rumen, já escapando para degradação, para digestão intestinal. Tá? A fração B3 aí, e a fração C, praticamente toda saindo, escapando da fermentação ruminal, parte dela ainda vai ser digerida do intestino, e essa fração C aí praticamente vai se perder nas fezes. Né? O que muda? Quem vai ser B1, quem vai ser B2 e quem vai ser B3. E aí quem traz esses modelos aí com mais detalhes para a gente é o sistema do NRC, tá? NRC 2001, uma das grandes mudanças aí do NRC de 89 para 2001 é essa questão da proteína, em função da taxa de passagem, né? O que é fração A, o que é fração B, o que é fração C. Fato é o seguinte, a gente tem que lembrar que taxa de passagem, digestão e fermentação são eventos concorrentes. Então, toda vez que eu aumento a taxa de passagem, eu reduzo as possibilidades de um alimento ser degradado, dele ser digerido. Né? Então, aumenta a taxa de passagem, teoricamente eu reduzo, né, o potencial de digestão, o potencial de fermentação daquele alimento. E aí, quando a gente pega as frações do farelo de algodão, a gente vai ver que grande parte dessa proteína é fração B2. O que significa isso? Quando a gente aumenta a taxa de passagem, e aí essa taxa de passagem é muito influenciada pelo consumo de matéria seca, pela produção dos animais, né? Tem uma série de fatores aí que vão influenciar, mas quando a gente pega a taxa de passagem aumentada, a gente acaba percebendo, né, nos dados, nos experimentos, que esse farelo de algodão vira uma boa ou uma ótima fonte de PNDR. Tá? Grande parte dessa proteína não vai ser fermentada no rumen, ela vai passar direto e vai ser, quando possível, né, obviamente, quando de digestibilidade boa, ou quando essa taxa de passagem não for alta demais, ela vai ser, em sua maioria, fração de PNDR. Tá? Isso aqui é só um detalhe, tá, gente? Vocês ainda não viram, né, como é que essa dinâmica de fermentação, de digestão funciona, tá? Mas só para ir familiarizando aí com essas dinâmicas, que vocês vão ver isso com muitos detalhes aí na disciplina de nutrição de ruminantes. Bom, se a gente pegar aqui a composição do farelo, né, aqui a gente tem por extração mecânica, extração por solvente, tá? E a variação, né, aqui o que a gente tem entre um e outro, em porcentagem, a gente vai ver aqui, por exemplo, a extração mecânica, 46% de proteína bruta contra 47%, né? Mas a gente vê uma quantidade aqui de FDN, ó, de 32 contra 24, né? E a quantidade de extrato etéreo de 4 contra 2, ou seja, 50% a mais de extrato etéreo na extração mecânica. Então lembra que a gente comentou lá atrás, para o farelo de soja, e aqui também serve. A extração por solvente, via de regra, ela é mais eficiente em retirar o óleo, tá? Então sobra menos extrato etéreo, consequentemente os outros componentes aí tendem a ser maiores. E aí aqui, ó, se a gente for pegar, né, o que vai mudar muito essa quantidade de proteína, a quantidade de fibra principalmente,
tá? É que quanto mais fibra, né, quanto mais casca a gente tem, ó, de adição de casca aqui de 0 até 100%. Quanto mais casca eu tenho, mais eu vou ter fibra, né, no alimento, maior vai ser minha fibra bruta e menor vai ser minha proteína. Tá? Por quê? Porque praticamente não tem proteína na casca. Então, toda vez que a gente aumenta a quantidade de casca, né, no valor total, no todo, a gente acaba reduzindo a proteína do alimento. Lembra do que a gente comentou daquelas grandezas relativas, né? Para um aumentar, o outro tem que reduzir. Então, toda vez que eu aumento a fibra, eu diminuo a proteína. Não tem jeito de aumentar os dois, tá? E o contrário também é verdade. Toda vez que eu diminuo a fibra, ou seja, diminuo a casca, né, o meu teor de proteína tende a ficar mais alto. Certo? Esse aqui é muito importante, vai servir para quase todos os alimentos aí que a gente vai comentar. Aqui a gente tem uma outra tabela, né, de farelo e de torta, tá? Então aqui, ó, as diferentes fontes, né, do Instituto, do IAPAR, um trabalho feito específico com torta de farelo de algodão com 28% de proteína, em média, farelo de algodão com 38% de proteína, em média, comparando com farelo de soja. Lembra que nos alimentos energéticos, quase todos a gente comparava com milho, porque era o alimento energético, concentrado energético de referência. Aqui vai ser o farelo de soja, tá? Então, quase todos a gente vai tender a comparar com o farelo de soja. Se a gente pegar os teores de matéria seca muito semelhantes, né, muito parecidos, os teores de proteína aqui tendem a variar mais, né? Aqui, ó, se a gente pegar aí 28%, 28 é média. Então, nós estamos falando aqui, às vezes, uma variação de 29 até 30, 32. Tá? E aqui 38% também é média, 38 a 40. Aqui, ó, nesse trabalho especificamente, a gente teve um teor próximo do de 38 e aqui mais próximo do de 28, né? Então, lembrem que são basicamente as duas apresentações que a gente tem do farelo de algodão aqui no Brasil. 28 e 38% de proteína bruta, tá? Aqui os teores de FDN um pouco mais altos, né, do que os demais. E aí a gente pega o farelo de soja aqui bem mais baixo, tá? Possivelmente em função da menor inclusão de casca, né, como a gente comentou. A FDA acompanhando aí os dados de FDN, né, tem uma correlação alta. A FDA está contida na FDN, é bom a gente lembrar disso. E aí aqui, ó, o que varia, né? Para ter essa variação de proteína, para ter essa variação de fibra, uma quantidade bem maior de extrato-etéreo. Perceba que quando a gente está falando de torta, né, nós estamos falando de uma etapa anterior à produção de farelo, ou farelo de algodão gordo. Tá? Por quê? Porque fica uma quantidade de extrato-etéreo alta na composição, quando a gente compara, né, ao farelo que já passou por aquele processo de extração, de moagem, de tostagem e assim por diante. Tá? Matéria mineral variando pouco, e aí a gente percebe, né, que a grande variação aí nessas composições, elas são em função de inclusão de casca e da capacidade de retirada de óleo. Então, quando sobra mais óleo, via de regra, os outros componentes tendem a ser menores. Quando sobra menos óleo, via de regra, os outros componentes são maiores. E aí a gente fica com a proteína e fibra, né, como a gente viu lá atrás. Quando eu incluo mais casca, mais fibra, tendo a ter uma proteína mais baixa. Quando eu tiro mais casca, incluo menos casca, a gente tende a ter uma proteína mais alta. Tá? Sempre a gente vai mexer aí, a gente vai observar essas variações na composição do alimento. Quando a gente pega o perfil de aminoácido, lembra, né, que a gente comentou que é super importante? A gente vai ver semelhança em alguns aminoácidos, tá? Como por exemplo histidina. Vai ver semelhança em alguns aminoácidos, como por exemplo a metionina. E lembra que a gente comentou que o farelo de soja é uma fonte importante de lisina? Ela é uma das que mais se aproxima ali ao teor de lisina que tem na caseína ou que tem na proteína de origem animal. O farelo de algodão vai ter um pouco menos, 4,13%, enquanto no farelo de soja a gente vai manter aqueles valores lá entre 6 e 7. Tá? Então, a relação de aminoácidos aqui começa a ser um pouco pior. Né? Percebam aí que a gente tem uma relação de lisina metionina aqui de 4,3 e aqui de 2,6, né? Quase que próximo aí do farelo de trigo, por exemplo, que a gente viu na outra aula lá. Tá? Então lembrem, sempre que a gente estiver falando de concentrado proteico, a gente precisa analisar a relação de aminoácidos e entender o que de fato essa proteína está levando lá para dentro do animal, né? Está levando para dentro dessa dieta. Certo? Bom, de recomendações, né? O que a gente tem?
E aí, de novo, moçada, a mesma lógica que a gente falou lá nos energéticos, a gente vai tratar aqui. Isso aqui é um norte, tá? Como nutricionista, a gente pode mudar essas quantidades na dieta, né? Dependendo da situação, deve mudar, tá? Mas, em média, o que a gente vai ter? Utilização aí não mais do que 3 quilos por dia para vacas leiteiras, tá? Se a gente estiver pensando aí de vacas de média para baixa produção, a gente pode trabalhar aí entre, se tiver com farelo de algodão com 28% de proteína bruta, substituindo parcialmente o farelo de soja, tá? Se eu estiver trabalhando com farelo de algodão com 38% de proteína bruta, poderia até substituir totalmente o farelo de soja. Vacas de mais alta produção, aí de 30 litros de leite para cima por dia, mesmo com farelo de algodão de 38%, não deveria substituir 100% do farelo de soja. Tá? Por quê? Lembra das quantidades de aminoácido, lembra da quantidade de proteína que esses alimentos aí vão carregar lá para dentro do animal, vão contribuir, né, na dieta que a gente está formulando. E novilha? Posso substituir 100% do farelo de soja, via de regra não vai entrar tanto farelo assim na dieta, então posso trabalhar, né, com farelo de algodão aí substituindo o farelo de soja. Em bezerras não ultrapassar aí 30% do concentrado, tá? Principalmente em função, né, do extrato etéreo, em função do gocipol, tá? São os grandes limitantes, né, para ruminantes. Se a gente pegar aí para os equinos, né, a gente não deveria ultrapassar 10% da ração. Via de regra, tá, gente? A gente não vai usar, mas se for o caso de usar, eu não deveria ultrapassar 10%, tá? E mesmo assim, suplementar com lisina. Lembra que o farelo de algodão não é uma boa fonte de lisina, assim como o farelo de soja, e lisina é o primeiro aminoácido limitante para equinos. Então, sempre que a gente estiver usando farelo de algodão, eu preciso suplementar a lisina. Com quanto? Tem que ver o que o cavalo está comendo, né, o restante da alimentação desses cavalos, e formular uma dieta balanceada para aquela categoria, para aquele nível de trabalho, se for o caso, né, para éguas aí, terço final de gestação, terço inicial de lactação, outros em crescimento principalmente, tá? Então, não devemos usar, mas se for usar, seguir alguns critérios aí para poder usar esses alimentos, tá? Para aves, frango de corte, inclusão máxima de 10% na fase inicial e 15% nas fases de engorda. Para aves de postura, a gente não deve usar, tá? Tem alguns fatores antinutricionais, a gente vai comentar daqui a pouco, mas a gente não deve usar. Suíno, de 10 a 15% das dietas, tá? E não fornecer para reprodutores, e principalmente em função do nível de gocipol. Alguns autores trazem uma informação que aí aqui é mera curiosidade. Se a gente usar o caroço ou o farelo de algodão, principalmente o caroço, né? O farelo um pouco menos, mas aí também depende da quantidade de extrato etérico que tem nele. O tipo de óleo, o tipo de ácido graxo que tem no algodão, ele vai se acumular, né? Ou ele pode modificar algumas características, principalmente da carne, tá? Então, no caso de suínos, a gente não deve ultrapassar, porque o mercado começa a ter certa reatividade ao produto. O pessoal fala que o suíno acumula o que eles chamam de gordura mole, tá? Isso principalmente em função do tipo de ácido graxo que tem no algodão. Assim também acontece com bovinos em confinamento, tá? Então, o pessoal que vai trabalhar com gado de corte, né, já ficar mais presente para essas informações aí, principalmente no mercado de carne mais gourmetizado, né? As pessoas às vezes querem comer o mesmo padrão, né, de corte, o mesmo padrão de bife, e alguns autores trazem aí, né, a utilização desses subprodutos do algodão como alguns agentes que podem modificar as características organolépticas aí da carne. Então, por isso, a gente também deve respeitar esses períodos, né, ou esses limites de inclusão, tá? Restrições de uso. Então, baixo teor de lisina e cálcio, e aí principalmente, né, pensando em equino. Para aves, a gente tem, tanto por causa do gocipol, quanto o que a gente chama de ácidos ciclopropenoides, eles causam uma mudança de coloração da gema, tá? Então, tanto o gocipol, ele deixa a gema um pouco mais esverdeada, e esses ácidos ciclopropenoides aqui deixam a clara do ovo um pouco mais rosada. Então, por isso a gente deve evitar o uso desse alimento aí
para aves de postura, tá? E esse gocipol aí vai ser um limitante para todas as espécies, né? A gente já sabe da influência aí do gocipol na reprodução, não vamos entrar nesse detalhe aqui, mas via de regra a gente vai evitar, principalmente para machos reprodutores, tá? Já tem algumas sinalizações aí de influência na reprodução de fêmeas, né? Mas isso é um pouco mais difícil da gente entender essa ação direta do gocipol, mas em machos, no ciclo de produção espermática, isso já é bem conhecido. Então, a gente deve evitar aí para reprodutores, principalmente em estação de monta, tá? Bom, quando a gente entra aí nos coprodutos de milho, olha só que legal, a gente tinha o milho, né, como um alimento concentrado energético, a gente tira a parte de amido, tira a fonte de energia do grão e o que sobra, basicamente, as outras estruturas, né, os outros componentes, dão essa característica aí de alimento proteico, né? Então a gente tem aí o farelo proteinoso de milho, obviamente a gente tem N outros coprodutos, tá? Nós não vamos falar de todos aqui. Hoje a gente está num nível aí de tecnificação que a gente tem, por exemplo, dietas, né? Silagens de dietas com coprodutos variados, né? Silagem de dieta total, utilizando uma gama aí de coprodutos, são vários, né? Os processos que são feitos nesses alimentos, cada vez mais isso fica mais preciso, retirar tal parte do alimento, para a gente cada vez mais tentar trabalhar com o nutriente em si, né? E não com o alimento como um todo. Então, nós não vamos chamar a atenção de todos aqui, obviamente, mas vamos comentar alguns mais comuns, tá? Então, o farelo proteinoso de milho, tem alguns nomes comerciais aí, né? Em via de regra, ele tem 21% de proteína. Grande parte dessa proteína degradável no rumen, tá? A farinha de glúten de milho, então, 86% de NDT, alta digestibilidade, 60% de proteína bruta, em sua maioria, proteína não degradável no rumen. Obviamente que essas informações aqui a gente está falando para ruminantes, né? Farelo de germe de milho, 11% de proteína bruta, né? Praticamente a parte do germe, mas um alimento com alto teor de extrato etéreo. Então lembre, toda vez que a gente retira uma parte, retira um componente do grão, o que sobra vira, né, um ou outro alimento que a gente pode acrescentar na dieta. E aí, lembrem, alimento é sempre veículo de nutrientes. O que sobrou ali de proteína, o que sobrou de carboidrato, o que sobrou de minerais, é isso que vai entrar na dieta, tá? E aí, a partir dessa formulação, vamos dizer assim, né, o que vai ser aproveitado pelo animal. Então, a gente tem que pensar basicamente por esse lado quando a gente está pensando na nutrição, tá? Se a gente pegar aí, ó, as composições, né, do farelo de germe, do glúten, ou se a gente pegar aqui do farelo proteinoso, a gente tem teores de matéria seca altos, né, são coprodutos secos que saem da indústria, os teores de proteína bem variados, como a gente comentou, tá? Teores de extrato etéreo também muito variados, porque em função da capacidade de retirada dos outros nutrientes, né, das outras frações do grão e o que sobra lá. Então, se a gente sabe que no germe é onde vai estar mais concentrado o extrato etéreo, se sobrou praticamente só germe lá, a gente sabe que é um alimento de extrato etéreo mais alto, tá? Se é um alimento que sobrou mais casca, né, ou tem uma participação maior de fibra, a gente sabe que os teores de fibra vão ser um pouco mais altos. E aí a gente vai entendendo, né, como é que vai ficando a composição desses alimentos após cada etapa, cada passo aí dos processamentos. Uma coisa que a gente precisa chamar a atenção de quase todos, tá? Relações de cálcio e fósforo. Nesse caso aqui, ela é muito ruim, muito desfavorável em relação ao cálcio, né? Não é ruim no sentido de não ser bom, mas ela é simplesmente desbalanceada. A gente precisa corrigir isso na dieta, levar isso muito em consideração, né? E aí toda vez que a gente estiver trabalhando com coproduto, é importante a gente entender isso, porque basicamente isso, lá no final da formulação, né, a gente quer que a dieta fique com alguns parâmetros, né? Alguns parâmetros para a gente avaliar são importantes. Um deles é a relação de cálcio e fósforo, tá? A gente percebe aqui, ó, que entre um coproduto e outro, a gente vai ter uma variação grande do que é PDR, o que é PNDR. Então, isso também já dá um direcionamento para a gente de quando usar cada um desses. Se eu quero, por exemplo, mais fonte de PNDR na dieta, essa aqui é uma possibilidade. Se eu quero mais fonte de PDR na dieta, o outro é uma outra possibilidade.
E aí a gente vai entendendo essas composições e vai sabendo como usar isso na dieta. Tá? Isso é extremamente importante a gente lembrar. Então vamos passar uma batida aqui no farelo de algodão. A gente já viu composição, relação de aminoácidos, limitações de uso, recomendações. Basicamente foi isso, né? Depois a gente já entrou aqui nos coprodutos do milho. Passei para outra página aqui. Então a gente viu composição. E aqui vou chamar a atenção para a variabilidade em função do coproduto, né, em função do processamento, principalmente. Vou botar aqui o entendimento da composição para utilização. Isso aqui é fundamental, né? Saber onde que o alimento encaixa na dieta, em qual situação eu posso usar ou não, né? Se eu posso usar maior quantidade ou não posso, se existe algum limite crítico, algum fator antinutricional, tá? Isso também é extremamente importante. Aqui a gente chama a atenção, né, para as relações de minerais. Eu acho que basicamente a gente lembrou de todos os aspectos aqui. Todos que precisavam ser comentados agora, tá, moçada? A gente vai ter material complementar disso aqui. Bom, depois a gente entra aí num outro concentrado proteico bem particular, tá? Que é a ureia. A ureia, se a gente for pegar aqui, né, ela é o único alimento que tem 280% de proteína bruta. Ah, como assim? 280%? Então, 1 quilo de ureia significa que eu tenho 2,8 quilos de proteína bruta? Exatamente. Né? Por quê? O que é proteína bruta? Né? Proteína bruta é igual a quantidade de nitrogênio vezes 6,25. Bom, se eu tenho na ureia 45% de nitrogênio, significa dizer que 45 vezes 6,25 é igual, vamos fazer a conta aqui rapidinho, 45 vezes 6,25. 281,25. Então a gente arredonda isso aqui, né, para 280% de proteína bruta, tá? Obviamente que esse é um número quase que simbólico, né, de teor de proteína bruta, tá? Mas quando a gente vai fazer as formulações, quando a gente vai levar em consideração aqui o teor proteico da ureia, é isso aqui mesmo que a gente faz, tá? De onde é que vem esse 6,25, moçada? Se a gente pegar aí a proteína da maioria dos alimentos, né, embora esse fator de correção aqui ele tenha sido feito em função da proteína do milho, que embora não seja um alimento proteico, né, essa proteína do milho tem em média 16% de nitrogênio na composição dela. Então, quando a gente pega 100% dividido por 16% de nitrogênio, a gente vai ter um fator aí de 6,25. Por isso que toda vez que a gente pega, né, o cálculo, né, é a quantidade de nitrogênio vezes 6,25. É daí que deu origem N vezes 6,25. Por quê? Porque a proteína tem, em média, 16% de nitrogênio. Então, se eu achei lá a quantidade de nitrogênio, multiplico isso por 6,25, teoricamente eu acho a quantidade de proteína bruta do alimento. Tá? Esse fator é muito criticado aí na literatura, principalmente por conta, né, de ser de origem, não ser, cada alimento teoricamente vai ter um N, uma quantidade de nitrogênio diferente na sua proteína, tá? Então, a gente teoricamente poderia usar um fator para cada alimento. Só que isso tornaria hiper complexo, né? Todo esse cálculo, essa base aí de tabela, né, de valores de composição e etc. Então, estipulou-se
que toda proteína tem 6,25, tem 16% de nitrogênio, então multiplica isso por esse fator de 6,25. Tá? Depois eu posso deixar um artigo para vocês também lerem, de leitura complementar, do quanto esse fator é criticado aí na literatura entre os nutricionistas. Beleza? Bom, vamos voltar aqui para a ureia. Então, basicamente é uma fonte barata de proteína bruta, tá? Isso aqui é importante a gente entender. Principalmente por quê, gente? Porque quando a gente está falando de PDR, a gente está falando de proteína degradável no rumen, né? Transformar o alimento em nitrogênio dentro do rumen, a ureia assume uma função importante, né? Porque como ela é barata e ela é 100% solúvel, eu consigo suprir, né, quantidades de PDR na dieta, embora a gente sempre queira também, quando for possível, colocar aminoácido lá dentro do rumen, né? A gente sabe que melhora um pouco o ambiente ruminal, a gente sabe que se a gente der um aporte de aminoácido e de peptídeos dentro do rumen, a gente vai favorecer o crescimento de algumas bactérias, né, que não conseguem crescer a partir do N puro, da amônia. Então, é importante a gente pensar nisso aqui de forma criteriosa, né? Tem algumas recomendações aí que a gente segue, mas a gente pode variar isso, obviamente, em função dos resultados, em função do restante da dieta que a gente está trabalhando, tá? Importante a gente salientar que é uma fonte de nitrogênio não proteico, né? O que a gente chama de proteína não verdadeira, né? E não fornece energia para o animal. Então, não tem aquela mesma função, aquela mesma ação, né, do excesso de aminoácido, por exemplo, participando do metabolismo energético. Aqui, basicamente, tudo que entra no rumen vai virar amônia mesmo, vai ser degradado rapidamente lá dentro. Tá? Dá para a gente conciliar aí o uso dessa ureia com fontes de carboidrato que também são rapidamente degradadas no rumen, né? Então, principalmente, ela casa muito bem aí com cana, em função da sacarose, com a polpa cítrica, em função das altas taxas de degradação da pectina. O farelo de mandioca, né? Como o amido da mandioca ele está disposto ali em féculas, ele não está em grânulos, como no milho, no sorgo, no milheto, por exemplo. O amido da mandioca ele vai ter uma fermentação muito rápida, mais rápida do que o amido de outras fontes de energia. Então, também pode ser um alimento aí para a gente utilizar junto com a ureia. Tá? Mas lembrando que a gente quer sempre ter matéria orgânica fermentável no rumen, tá? E as dietas bem balanceadas, em função das categorias que a gente estiver trabalhando, né? E aí, balanceamento, nós estamos falando de todos os nutrientes, inclusive fibra, proteína, carboidratos não fibrosos, limites de amido, né? Minerais, vitaminas e assim por diante, tá? Basicamente, né, o uso em misturas, aí, se a gente estiver pensando principalmente em suplementos, tá? A gente tem inclusões aí de 10 a 20% de ureia na mistura, a 25, né, vai depender, às vezes até mais, depende do consumo também, tá? Aqui nós estamos falando aí de suplementos, né, com 40, 50% de proteína bruta e consumo médio aí de 200 a 300 gramas por dia. Então aqui muitas vezes a gente vai utilizar essas misturas, né, principalmente os minerais ureados, as misturas múltiplas, falando aí de animais a pasto, tá? Quando a gente trabalha em dietas totais, né, principalmente em animais leiteiros, a gente está falando em utilizar essa ureia ou junto com a ração ou junto com o volumoso, né, que a gente vai fornecer no coxo, tá? A gente pode usar aí silagens e volumosos de baixa qualidade. Via de regra, né, o que a gente vai fazer é uma mistura na relação de nitrogênio e enxofre de 14:1, tá? Então, o que a gente tem? Para 10 kg de mistura, 9 kg de ureia e 1 kg de sulfato de amônio. Então, esses 10 kg de mistura são esses 10 quilos que a gente vai incluir, né, ou no volumoso ou no concentrado, tá? E aqui é só uma forma fácil da gente entender que a gente precisa de uma relação de 9:1, de um para o outro, tá? Nas silagens de milho ou de sorgo, a gente tende a trabalhar aí com 0,5% de ureia na matéria natural. Significa dizer o quê? Que para cada 100 quilos eu vou colocar 0,5 quilo de ureia, tá? 100 quilos de matéria natural, gente. Aqui, essa mesma recomendação serve para capim picado, tá? Para cada 100 quilos, a gente vai trabalhar aí com 500 gramas de ureia. Então, 0,5% da matéria natural. Quando a gente está trabalhando com cana, tem aí recomendações até 1,2%, 1,3%, tá? A gente prefere aí um limite de 1%,
então de 0,5% a 1% da matéria natural. Então, para cada 100 kg de cana, a gente vai trabalhar aí com 1 kg dessa mistura, né, de ureia com sulfato de amônio. Beleza? Nessa relação de 9:1. Aqui é muito importante a gente ficar atento à adaptação dos animais. Tá? Com 0,5% da matéria natural, via de regra, esses animais não comem quantidade suficiente para intoxicar. Mas, quando a gente chega na inclusão aí de 1%, é importante a gente fazer a adaptação sempre. Fato aqui é o seguinte, há uma cultura, né, às vezes um medo até de usar ureia no campo, porque ureia intoxica, ureia mata, etc. Mas quando a gente acerta no manejo, quando a gente consegue, né, fazer as adaptações, monitorar os animais, fazer as misturas das dietas bem feitas, é uma ótima ferramenta para ser utilizada, tá? Principalmente para aumentar aí os teores de proteína bruta nos volumosos e, via de regra, a gente dá um aporte maior aí de PDR nos animais, tá? Tanto quando é usada na ração, quanto quando é usada nessa mistura aí da matéria natural do volumoso. Então, vamos pegar aqui nossas anotações, ó. A gente comentou aqui. Acho que é importante a gente trazer para cá, porque esse roteirinho aqui, né, fica disponível lá para vocês acompanharem. Então, a gente comentou aí da composição, do teor de proteína, da utilização, né, principalmente como fonte de PDR das dietas, né, e aumentando os teores de proteína bruta. Aqui uma coisa importante que a gente não comentou, eu vou deixar até um manualzinho da Embrapa, principalmente, que foi quem difundiu mais essa tecnologia do uso de ureia com cana-de-açúcar e tudo mais. Nós não vamos entrar aqui no detalhe da formulação, né? Eu acho que a gente precisa ir construindo uma base aqui de conhecimento para depois, lá na frente, a gente entrar nessa parte mais de formulação mesmo. Mas eu vou deixar para vocês verem um manualzinho de adaptação que a Embrapa fez lá há muitos anos atrás, quando começou a difundir essa tecnologia, tá? Acho que é importante a gente dar os devidos créditos aqui. Uma coisa importante aqui, moçada, é que me perguntam muito se eu posso dar ureia para cavalo, tá? Ó, a dose tóxica de ureia para cavalo é quase que 10 vezes maior do que para ruminantes. Então, via de regra, ureia não mata cavalo, tá? Mas também não tem aproveitamento nenhum, né? Lembra que no ruminante, como a gente está falando de fonte de PDR, a câmara fermentativa é antes do intestino. Então, essa PDR, ela produz proteína microbiana, tá? Essa proteína microbiana vai ser digerida no intestino delgado. Ela vai virar fonte de aminoácido lá, né? Quando a gente está falando aí do equino, a gente tem a câmara fermentativa após o intestino. Então, essa ureia vai ser quebrada, vai ser transformada em amônia, ela vai aumentar o nitrogênio, né, circulante. Esse nitrogênio ele não anda livre, tá, na corrente sanguínea, né, via de regra. Esse N vai estar acoplado, ele vai estar sendo carreado pela albumina, tá? Ele vai chegar no fígado, vai ser retransformado em ureia e vai ser perdido na urina. Então não faz muito sentido a gente colocar fonte de nitrogênio não proteico, né, fonte de proteína não verdadeira na dieta de equinos, tá? E não é por causa da intoxicação, é porque não faz sentido biológico do ponto de vista nutricional, beleza? Muitas das vezes a gente vê, né, a gente anda bastante aí e vê casos de morte súbita de equinos porque estava comendo sal do bovino. A ureia às vezes leva a culpa, mas é muito mais importante a gente ficar ligado aí, né, nas concentrações de ionóforos, tá? Principalmente a monenzima. Aí sim é um grande problema e muitas das vezes quem leva a culpa é a ureia, tá? Mas a ureia não mata os cavalos. Via de regra não tem aproveitamento nenhum desse nitrogênio. Beleza? Isso aqui é muito importante a gente salientar. Só um parênteses aqui, tá, moçada? A gente saindo um pouquinho do tema aqui, mas acho que é importante a gente comentar isso. Bom, o próximo elemento que a gente vai falar um pouquinho é da torta e farelo de girassol. Então lembrem, né, que, de novo, é um coproduto da indústria do óleo. Então toda vez que a gente está falando aí desse padrão
né, de alimento, a gente está falando de variação tanto na oferta quanto na composição, tá? Então, oferta regionalizada, principalmente nas regiões onde o girassol é mais cultivado, né, mais utilizado para a produção de óleo, principalmente não só o óleo de consumo humano, mas o biodiesel também, tá? É boa fonte de proteína, então praticamente 70% aí de PDR, 27% de PNDR. Lembrem que essas relações podem mudar com a taxa de passagem, tá? Se são animais que estão consumindo muito, taxa de passagem se eleva, quantidade de PNDR tende a elevar em relação a PDR, tá? Então isso aqui é dinâmico, né, junto com a taxa de passagem. E aí, em função da inclusão de casca, a gente tem menor valor energético proteico e maior quantidade de fibra, assim como os demais alimentos, né? Vamos ver a composição dele aqui. Farelo de semente, sem casca e com casca. Olha a diferença aqui em relação principalmente à proteína. Variando aqui de 30 a 50, aqui de 20 a 30, tá? Estratégia de 0,8 a 13, de 0,8 a 8. Fibra de 7 a 15, aqui 45. Então lembra, para a gente reduzir alguma coisa, alguma outra coisa tem que estar elevada, tá? E aqui para a gente reduzir alguma coisa, alguma outra coisa fica mais alta, tá? Sempre vai ter essa variação. Aqui é a mesma coisa, ó. Se a gente pegar matéria seca mais ou menos igual, 35 contra 30 de proteína, tá? 2 contra 21 de estratégia. Então, nós estamos falando, comparando aqui o farelo com a torta, né? Esse aqui não passou pela extração do óleo totalmente, né? É uma etapa intermediária aí. Então, percebam que há essa variação. Cuidado pra, na hora, né? Fala assim, não, eu estou usando torta, eu estou usando farelo. Certifica de que está usando aquele alimento mesmo, tá? Para não desbalancear as dietas, para não às vezes incorrer aí num erro de colocar mais de um nutriente do que poderia. Principalmente quando a gente está falando de dieta de ruminante e quantidade de óleo, tá? Isso aqui é muito importante. E aí o restante das composições vocês começam a perceber que está variando em função da quantidade de casca, né? E da quantidade de fibra que vai ficar nesse material ou não. Beleza? Bom, é um material rico em cálcio e fósforo, tá? Então tem bastante mineral, vitamina B e vitamina A. Tem pouca lisina e isoleucina. Aqui o que mais preocupa a gente é a lisina mesmo. Lembra que é o primeiro limitante. E se a gente for substituir, por exemplo, por um farelo de soja, que é uma ótima fonte de lisina, a gente começa a ter limitações, a gente começa a ficar um pouco mais preocupado, né? Tem boas quantidades de aminoácidos sulfurados, principalmente metionina, isso aqui já é um pouco mais importante, né? Os aminoácidos têm boa digestibilidade, também é um ponto interessante aqui para a gente. E quando a gente fala da torta, a gente está falando de altas quantidades de extrato etéreo, então tomem cuidado com isso aqui, né? E ricos em ácidos graxos insaturados. Também não vamos entrar no detalhe aqui, mas isso tem algumas implicações para a gente, principalmente em dietas de ruminantes, tá? Se a gente pegar aí a relação de aminoácidos, como a gente comentou, né, quando a gente compara principalmente as quantidades de lisina, percebam que ela é bem menor, né, praticamente metade em relação ao farelo de soja. Tá? Isso aqui em relação à matéria seca. Quando a gente pega treonina, por exemplo, também um pouco menos, né, o farelo aí com casca e o farelo sem casca, um pouco menos que o farelo de soja. Quando a gente pega a metionina, são valores mais próximos, né? Lembra que a gente comentou dos aminoácidos sulfurados? Então, a metionina aqui assume uma função importante, tá? Lembrando que, principalmente a lisina, é a maior preocupação aí para a gente poder suplementar quando usa esse tipo de alimento em dieta. As recomendações que a literatura traz para a gente, tá? O farelo de girassol não deveria ultrapassar os 20% da matéria seca. Se eu estiver trabalhando com animais aí de produção média para mais baixa, né, poderia substituir totalmente farelo de soja. Animais de mais alta produção, substituir parcialmente. Aí aqui, gente, de novo, o importante é a gente jogar essas dietas no programa, tá? Ver se a gente está fechando as exigências, principalmente de PDE e PNDR, tá? Ver as quantidades de aminoácidos que estão chegando, como é que está essa proteína metabolizável, o que está chegando no intestino desses animais. E aí, obviamente, isso é estimado, né, pelos programas, mas já dá para a gente ter uma ideia, né, do potencial aí de produção de leite que a gente está fazendo nessas dietas. Se eu estiver trabalhando com equinos, aqui tem um detalhe importante, né, que é a questão da lisina.
a gente precisa estar atento aí a essa relação de aminoácidos, principalmente para as categorias mais exigentes, né? Potro, animais em trabalho, éguas em final de gestação, início de lactação e assim por diante, tá? A torta de girassol, né? Via de regra, a gente não vai conseguir colocar mais do que 1,5 kg por dia, tá? Ou mais do que 20% concentrado, principalmente em função dos níveis de estratégia. A gente viu que eles são altos, né? Próximo de 20%. Então, acaba limitando aí dietas de ruminantes, principalmente por conta do estratégia, tá? E aí, essas recomendações são iguais para adultos, para novilhas. A gente tenta manter esse padrão aí, mais ou menos de 20%. Então, ó, nas dietas de equinos, a gente vai substituir no máximo até 20% do farelo de soja, lembrando sempre da questão da lisina, tá? Isso aqui é fundamental, muito importante. Às vezes a gente tem queda de desempenho e não sabe muito por quê. Aí a gente vai ver, tá faltando proteína na dieta, tá faltando aminoácidos. Em aves, a gente tem aí no máximo 15%, desde que a gente também suplemente com a lisina e com alguma outra fonte de energia, tá? E aí, obviamente, vai depender do restante da dieta, né? Não dá para simplesmente bater o martelo aqui e falar que isso é o que a gente vai usar de limite ou não. Suínos, de 10 a 15% das dietas, tá? E também suplementar com uma fonte de energia aí com lisina. São opções aí, né? Levantamentos que a literatura traz para a gente, tá? Então, vamos trazer aqui as informações. Composição, importante. Aí aqui na composição a gente tem que chamar atenção para variação em função do processamento, assim como todos os outros, né, praticamente, que a gente já viu. Vou botar aqui composição da proteína, sequência de aminoácidos, e aí principalmente o que é bom e o que é ruim, o que falta, o que não falta. Utilização, limitações. Principalmente em dietas de ruminantes, equinos e aves e suínos que a gente viu, né? Basicamente todas. Bom, o próximo elemento aqui que a gente tem é o farelo de amendoim. Amendoim. Também bem comum, tá? A utilização, acho que esse aqui é o último que a gente vai ver aqui, embora eu vou deixar material para vocês verem mais coisas depois, tá? Bom, farelo de amendoim. Boa fonte de proteína, né? É um alimento concentrado proteico, alta degradabilidade ruminal. Então, se a gente pegar aí a fração A, né, e fração B, a gente vê que é uma boa fonte de PDR, principalmente, né? Porque aqui a gente tem uma alta quantidade aí de fração A, então quase 70% desse concentrado vai ser degradado no rumen. De novo, isso aqui varia em função das taxas de passagem, tá? Mas aqui é importante a gente ficar atento a esses padrões. Posso associar com alguma fonte de PNDR, tá? Por exemplo, resíduo de cervejaria, glúten de milho, como a gente já viu, né? As fontes lá de PNDR. Tem baixas concentrações de cálcio e menos quantidade de aminoácidos essenciais, principalmente a metionina. Então aqui a gente já começa a entender que a gente precisa associar aí com alguma outra fonte desses aminoácidos ou que a gente pode associar com alguma suplementação com aminoácido, por exemplo, tá? É boa fonte, principalmente de vitaminas do complexo B. Composição química muito variável, então sempre que a gente for trabalhar, analisar isso aqui, né, pensando aí que a gente vai receber isso na fazenda, receber na fábrica, tá? Então aqui, ó, tem uma fonte do NRC e vários outros trabalhos aí brasileiros, comparando também com farelo de soja e farelo de algodão. Aqui, ó, se a gente pegar os teores de proteína, a gente sai aqui de uma composição do NRC de 50%, tá? E vem aqui para uma composição muito variável, de 43 a 58. Depois a gente tem da torta, de 34 a 36. Depois a gente pega aqui, comparando com o farelo de soja, 48, e o farelo de algodão, 40. Então, o que muda aqui, moçada? Por que essa proteína está mais baixa? Vamos buscar aqui o que ficou mais alto para reduzir a proteína. Se a gente pegar aqui, ó, 1,4% de estratégia, aqui de 1,2 a 9,5. Então, quando eu tenho menos proteína, eu tenho mais óleo. Quando eu tenho mais proteína, eu tenho menos óleo, tá? É quase que uma relação cruzada aqui desses dois. E aqui, para eu ter um pouco menos de proteína, eu tenho que ter um pouco mais de óleo,
tá? Então, 34 aqui em função de 11% de estratégia, um pouco mais de fibra também, de FDN, né? Aqui, bem mais de óleo, ó, já 43% de estratégia, um pouco menos de fibra, mas ainda assim uma quantidade comparável aí com os demais, né? Mas, de novo, percebo que essas variações aqui, elas vão sendo em função de duas ou mais, né, componentes aqui que vão reduzindo e vão aumentando. Então, fiquem ligados que principalmente essas variações elas vão ser na proteína, no estratégia e na fibra, em função de ter mais casca ou menos casca, tá? Uma coisa importante que a gente tem, né, e até uma cultura às vezes de não usar o farelo de amendoim no campo, principalmente, é por conta da contaminação com aflatoxinas, tá? E aí a gente tem, né, ou deveria ter um corte máximo aqui de 0,5 miligramas por quilo de concentração de aflatoxinas. Isso significa 0,5 ppm, tá, na amostra. Então, quando a gente analisa, né, essas concentrações aí de aflatoxinas, a gente tem um limite máximo, ou deveria ter um limite máximo de 0,5 miligramas por quilo. Aí aqui uma coisa importante é o seguinte, que às vezes a gente fala assim, mas essa aflatoxina ela vai ser metabolizada na vaca, vamos supor, no ruminante. O equino e o suíno eles são ainda um pouco mais sensíveis às micotoxinas. Os ruminantes é um pouco menos. Só que, ao invés da gente, quando a gente não está preocupado, né, com a alimentação ou com a contaminação dos alimentos dos ruminantes, a gente acaba tendo um probleminha que a vaca metaboliza essa aflatoxina, principalmente a 1, em M1, que é uma molécula, né, uma micotoxina modificada, e ela excreta essa molécula no leite. Então, é importante a gente tentar, né, sempre limitar isso ou cuidar para que esse alimento não esteja contaminado, porque o reflexo disso vai ser na segurança alimentar do alimento que nós vamos ingerir, né? E aí principalmente no leite, tá? Aqui tem um errinho aqui, aflatoxina. Beleza? Vamos para frente aqui. Se a gente pegar aí as quantidades, né, concentrações de aminoácidos, aí de novo, sempre comparando com farelo de soja, ó. Aí aqui a gente tem uma outra preocupação, assim como a gente tem nos demais concentrados proteicos, a quantidade de lisina, né? Via de regra, quase nenhum aí vai se comparar ao farelo de soja. Então, se a gente pensar em fonte de lisina importante, né, de origem vegetal, a gente vai praticamente estar falando de farelo de soja mesmo. Não tem muito jeito. A gente vê que a metionina não varia tanto, treonina já varia um pouco mais também, né? O farelo de soja já tem um pouco mais de quantidade. E as demais aí não variam tanto, tá? Mas quantidade aí de aminoácidos essenciais, né, em função da proteína bruta, 40,1 contra 45,4. Então, lembrando que sempre que a gente está trabalhando com esses alimentos aí, a gente precisa rever ou checar se isso está sendo suficiente, né, para a gente colocar nas dietas dos animais, tá? O uso do farelo e torta, substituição parcial do farelo de soja, a gente já viu lá por quê, né? De 20% a 30% do concentrado para a vaca leiteira, tá? E alguns pontos de atenção, principalmente aos níveis de extrato etérico, quando a gente está falando de torta, né? Porque vai vir com mais óleo, a gente já viu lá atrás na composição. Os teores de PDR da dieta, para a gente não estourar essa quantidade aí, esses teores de PDR, tá? E para novilha, a gente não deve ultrapassar os 15% da matéria seca da dieta. Muito também por conta dessa questão dos aminoácidos, por conta dos teores de extrato etéreo e da relação de PDR e PNDR da dieta. A gente sempre deve manter uma relação preconizada aí, principalmente quando a gente está formulando pelo NRC, né, basicamente de 3:1 na média, tá? Esse é um dos parâmetros, né, que a gente vai avaliar em dietas. Então, vamos trazer nossas informações aí para cá. A gente viu composição da proteína, sequência de aminoácidos. Sempre lembrem disso, tá, gente? Não esqueçam disso de jeito nenhum. Isso é uma das coisas mais importantes quando a gente está olhando para um concentrado proteico. A gente olhou as limitações em função de micotoxinas. Aí isso aqui, para outras espécies, né, principalmente monogástrico, equino, já é um problema um pouco maior, tá? Para suíno a mesma coisa. E a gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado, né, principalmente
porque são espécies um pouco mais sensíveis a essas micotoxinas, né? Aqui na composição da proteína, a gente viu principalmente uma quantidade menor de lisina, né? E, como a gente comentou, monogástricos, a gente ter algum cuidado aí com a segurança microbiológica desses alimentos, né? Nível de contaminação. E aí o único jeito aqui, e aí muito importante, a gente mandar fazer a análise, tá? Moçada, aqui a gente encerra essa parte de proteicos. Não vamos delongar muito, senão vai ficar muita coisa. Vai ter material para vocês lerem, complementar. Já tem o livro de alimentos lá na plataforma, vocês podem baixar. Tá? Qualquer dúvida, mandem para a gente aqui. Ou mandem no grupo do Telegram ou no fórum lá da plataforma. O mais rápido possível a gente vai respondendo e vai atendendo a todo mundo. Beleza? Agradeço a todos aí, um abraço, até a próxima aula.